Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A regulação estimula o crescimento ou o sufoca? No caso da mídia, a ordenação do setor representa um controle do seu conteúdo ou um estímulo à sua diversidade? Para responder a essas e outras perguntas, o nosso programa entrevista hoje o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Para nos ajudar nessa tarefa, os jornalistas Elvira Lobato, Ricardo Gandur e Aloísio Maranhão. Você também pode fazer sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Veja agora o que foi notícia na mídia nesta semana. A notícia sobre o início da cobrança de acessos ao site do New York Times agitou a mídia em todo o mundo. Vibraram com a novidade tantos que acreditam que a internet acabará com o impresso, como aqueles que apostam na durabilidade do papel. Se um dos mais importantes jornais do mundo conseguir vencer a gratuidade da informação pela internet, tudo poderá mudar, sobretudo a profecia de que os impressos estão com os dias contados. A política de boa vizinhança, inaugurada por Roosevelt em 1933, teve novo lance no último fim de semana com a badalada visita do presidente Obama ao Brasil. O evento teve de tudo: acordos comerciais, promessas de parceria, visita à favela pacificada, capoeira, Orfeu Negro, Jorge Benjor, Paulo Coelho, futebol, Flamengo e um pouquinho da guerra da Líbia, já que o gabinete da crise funcionou 2 vezes aqui do Brasil. Boa vizinhança em tempos de globalização. Felizmente, sem cervejinha e Ivete Sangalo. O drama do Japão está presente nas charges dos principais jornais e sites, como nessa de Marcos Borges. O cartunista Nani retratou o leque de problemas que o país enfrenta. Ed Carlos lembrou que no país dos desenhos animados não há motivo para animação. Na Folha de São Paulo, a charge do jovem João Montanaro, de 14 anos, provocou polêmica entre os leitores, mas o jornal defendeu o desenhista, publicando a tradicional xilografura oriental na qual o rapaz se inspirou. O desrespeito e a agressividade ficaram por conta da blogosfera, onde parece ainda vale tudo. A mídia no passado. A historiadora Isabel Lustosa nos traz hoje um relato sobre o nosso primeiro jornal, que, por sinal, nem era impresso por aqui. O que os 200 anos da imprensa brasileira têm a ver com Brasília? Tudo. Nas páginas do Correio Brasiliense, nosso primeiro jornal, Hipólito da Costa, seu editor, já defendia a transferência da capital do Brasil para um ponto central em seu território. Ali se ergueria uma cidade defendida dos ataques dos inimigos e que serviria de ponto de reunião das partes mais distantes do Brasil. Em 21 de abril de 1960, o Correio Brasiliense volta a circular. Claro, não é mais o jornal de Hipólito da Costa. Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados, escolhera dar este nome ao primeiro jornal da nova CAP e o estava lançando exatamente no dia da inauguração de Brasília. De fato, 152 anos que separam o Correio Brasiliense de Hipólito da Costa e o Correio Brasiliense de Assis Chateaubriand promoveram uma transformação radical na imprensa que se fazia no mundo. No tempo do Hipólito, o jornalista se confundia com o educador. Ele achava que a sua missão era preparar o povo para a era das luzes, levar a cultura. Ele sabia que os livros eram pouco acessíveis. Então o jornal, até pelo formato, se confundia com o livro. Dividia-se em inúmeras seções. Os artigos às vezes começavam num número e se prolongavam por vários outros.
publicavam-se traduções de clássicos da literatura. Então, o Correio Brasiliense, ao final do semestre, reunia e encadernava um volume como este, de forma a proporcionar ao seu leitor a guarda daquele livro, daquele volume que representava, na verdade, um patrimônio, algo para ser conservado e para ser guardado para a posteridade. Não havia ainda esse caráter descartável do jornal. O jornal que se lê de manhã e que de tarde já envelheceu e no dia seguinte já está servindo para embrulhar mercadorias na feira, carne no açougue, etc. O jornal que até com a internet parou de ter um sentido tão necessário de urgência, de algo que tem que ser lido e informado, de edições extraordinárias. O jornal foi mudando de características e a gente hoje tem um Correio Brasiliense nos jornais brasileiros como o Globo e a Folha, jornais que têm uma nova missão, que é achar um novo caminho para a imprensa, um caminho tal como Hipólito da Costa, com o seu Correio Brasiliense em 1808, achou para a imprensa no Brasil. Pensar novas pautas exige criatividade, mas dependendo da ideia do pauteiro, isso também tem o seu preço, como mostra a história que o jornalista Maurício Menezes nos conta hoje. Olha, Dines, a história de hoje é do Jornal do Brasil. Alguém teve a ideia de fazer uma reportagem sobre como o favelado vivia. E o repórter para viver o favelado, Luarlindo Ernesto. O Luarlindo foi selecionado e ele ganhou uma verba para morar um mês no Morro do Borel. Ele alugou um barraco, passou um mês no Borel sem sair de lá. E depois teve aquela famosa prestação de contas, né? O repórter tem que chegar na redação do jornal e prestar contas do que ele gastou. Você sabe, né, Dines, que isso é enrolado pra caramba, né? Foi muito bem, o Luarlindo prestou conta lá, um mês morando na favela. Aí entre a prestação de contas dele, tava lá 62 caipirinhas. Aí o Fonte, que era o chefe de reportagem, chamou ele e falou: Luarlindo, pô, o jornal não paga bebida alcoólica, Luarlindo. Pô, 62 caipirinhas? O Luarlindo virou, cruzou os braços e falou: ô Fonte, eu morando um mês no Borel, você queria que eu consumisse o quê? Milkshake de chocolate? A regulação estimula o crescimento ou sufoca? No caso da mídia, a ordenação do setor representa um controle do seu conteúdo ou um estímulo à sua diversidade? Nos 2 últimos anos, assistimos a um estressante duelo sobre a regulação da mídia. De um lado estavam aqueles que defendiam um controle social, incluindo o governo, e do outro estavam as entidades de mídia que, em uníssono, repudiavam qualquer iniciativa para ordenar o setor. Todos queriam mais democracia e esgoelavam-se defendendo os seus pontos de vista, mas ninguém percebeu que a extremada politização de um debate que deveria ser eminentemente técnico, produzia um perigoso impasse e sinalizava para um retrocesso. A presidente Dilma Rousseff resolveu acalmar os ânimos e entregou a questão ao novo ministro das Comunicações, ex do Planejamento, Paulo Bernardo, político prudente, racional, experimentado administrador. A batata quente está em boas mãos. Antes de ouvirmos o ministro, é indispensável lembrar que a Constituição de 1988 contém importantes dispositivos reguladores que as corporações da mídia sempre recusaram-se a implementar ou, quando implementados, foram esvaziados. Caso do Conselho de Comunicação Social, que chegou a funcionar plenamente durante um mandato, mas foi logo desativado. Um conselho ativo seria o fórum natural para abrigar um debate esclarecedor, já que a sua função é consultiva e não deliberativa. Assim como o CAD foi chamado para supervisionar a briga de foice em torno dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, também aqui a presença de um tribunal regulador seria indispensável, já que a questão central da mídia no Brasil atende por um nome que ninguém gosta de usar: a disciplina da concorrência.
O relatório da Unesco, Agência da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, lançado na semana passada, apresenta 3 estudos sobre a regulação da mídia. Eles mostram comparações do quadro brasileiro com marcos regulatórios bem-sucedidos no mundo e são taxativos ao definir que regular é fortalecer a liberdade de expressão e não o contrário, uma posição sólida da Unesco sobre o tema. Outra proposta é a de que os conteúdos jornalísticos devem ser submetidos a uma estrutura autorregulatória sólida, com regras transparentes e com meios para que a sociedade se manifeste caso estas regras não sejam cumpridas. No estudo principal do marco regulatório, as principais questões abordadas são a necessidade de uma agência reguladora independente, regras mais claras e mais transparentes sobre as concessões, uma discussão forte sobre o conteúdo local, regional e brasileiro e também regras mais explícitas sobre concentração de propriedade e propriedade cruzada. Esses estudos, como eu salientei, trazem uma comparação muito forte com outras democracias. A nossa ideia é apresentar como é que isso funciona em outros lugares. Felizmente ou infelizmente não há fórmula mágica para se regular a mídia, não há produto de prateleira em que a gente possa comprar e implementar, mas a gente acredita que a contribuição que foi dada pode ajudar a sociedade brasileira a tomar uma decisão com um maior volume de opções em relação a isso. O documento da Unesco recomendou também que o Brasil retire do Congresso Nacional o poder de aprovar concessões de rádio e TV. Isso significa modificar a Constituição de 88. De acordo com o texto, deixar o Legislativo outorgar concessões é uma ameaça à democracia, que põe em risco as garantias aos direitos humanos. Bom, o problema da regulação da mídia no Brasil é que o nosso país é um dos poucos países, uma das poucas democracias contemporâneas onde a mídia é praticamente desregulada. Eu estou me referindo aqui, sobretudo, ao rádio e à televisão, porque o rádio e a televisão são concessões públicas, não é? E existe sobre essas concessões uma série de regras e normas e princípios que estão, no nosso caso, por exemplo, incorporados na Constituição de 88. Boa parte dessas normas e princípios que já estão na Constituinte nunca foram regulamentados. Além disso, a lei básica que regula o setor de radiodifusão no Brasil é uma lei de 62. Em 62, é fácil de imaginar que o mundo do rádio e da televisão era completamente diferente do mundo que tem hoje. Então, se não fosse por essas razões, a razão mais recente são as imensas mudanças tecnológicas que aconteceram no setor. No fim de 2010, o então ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, elaborou um anteprojeto de lei sobre a regulação da mídia, mas a proposta gerou polêmica. Os veículos consideraram que a proposta era, na verdade, uma forma de controle de conteúdo. No mês passado, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou que iria rediscutir o assunto. O ministro Paulo Bernardo já está em nosso estúdio em Brasília e aqui ao meu lado está a repórter especial da Folha de São Paulo, Elvira Lobato, e o editor de opinião do jornal Globo, Aloysio Maranhão. Em São Paulo, teremos a participação de Ricardo Gandur, diretor de conteúdo do Grupo Estado. Agradecer primeiro ao ministro Paulo Bernardo ter concordado com esse formato de uma entrevista coletiva e quero passar a palavra aos colegas que vão entrevistá-lo. Eu fico para o final e vamos começar pela Elvira Lobato, repórter especial da Folha, especialista na matéria, já veio aqui ao nosso programa com 37 anos de profissão. Faz a primeira pergunta. Bom, quero perguntar ao senhor sobre essa recomendação da Unesco de que o Congresso Nacional não mais opine sobre a concessão de rádio e TV. Essa avaliação deles que isso seria uma anomalia, que seria um atentado à democracia. O que o senhor acha disso? Boa noite. Olha, Elvira, eu recebi o pessoal da Unesco, 2 dirigentes da Unesco, que me apresentaram os documentos que foram mencionados, me parece que são esses aí. Quando eu recebi ainda não estavam editados no formato que foi apresentado no programa, e só ninguém me disse nada sobre essa proposta de retirar do Congresso o poder de definir as concessões. Eu acho que, de fato, isso é uma coisa que pode
perfeitamente ser discutida, né? Acho pouco realista, considerando que nós temos que fazer uma emenda constitucional que precisaria ser aprovada pelo próprio Congresso com 3/5 dos votos, ou seja, 308 votos na Câmara e pelo menos 49 votos no Senado para ser aprovado. Portanto, me parece pouco factível que isso seja aprovado. E depois eu também tenho dúvida sobre essa visão que foi apresentada pelo Dr. Canella, dizendo que seria um atentado à democracia. Eu não acho que há um pouco de exagero nisso. Agora, é evidente, nós podemos discutir e fazer esse debate. A nossa opinião é que nós devemos fazer um grande debate sobre essa questão da regulação, e se houver a conclusão de que deveria sair do Congresso, eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, acho pouco realista, acho pouco provável que isso seja aprovado pelo Congresso Nacional. Ricardo Gandura é jornalista e engenheiro civil. Desde outubro de 2006 é diretor de conteúdo do Grupo Estado. Ricardo, a sua vez de perguntar ao ministro. Boa noite, Dines. Boa noite, ministro. Ministro, o senhor não acha que, no meio dessa discussão toda, que recentemente ganhou o conceito aí de convergência de mídias, tornando a discussão ainda mais complexa, há um ponto em que a sociedade brasileira ainda convive com um certo atraso, que é de fiscalizar melhor as concessões, por exemplo, a grupos políticos, parlamentares, tornando o uso da mídia uma anomalia a favor de interesses políticos regionais? Não há um atraso nessa fiscalização em detrimento de coisas mais modernas que estão surgindo? Boa noite, Ricardo Gandura. Olha, eu concordo com você num ponto. Acho que nós precisamos fiscalizar mais e melhor. Nossa fiscalização é deficiente. Recentemente, inclusive, no Ministério das Comunicações, nós adotamos uma medida que foi passar para a Anatel nós delegamos a nossa competência para que a Anatel faça a fiscalização dos veículos de radiodifusão, rádio, TV, por um simples motivo: nós temos muito menos estrutura, muito menos condição de fazer essa fiscalização do que tem a Anatel, que tem um quadro muito mais numeroso, com técnicos especializados, um pessoal contratado, concursado com essa finalidade e já acostumado a fazer essa atividade de fiscalização. Portanto, nós estamos passando para a Anatel a tarefa de fazer essa fiscalização. E eu acho que nós deveríamos ter um trabalho de fiscalização duro no sentido de fazer cumprir a lei, né? Nós não podemos exigir mais do que a lei determina e também não podemos deixar que a lei seja descumprida, esquecer algum aspecto. Eu acho que essa seria a melhor forma de tratar, é por isso que nós estamos encaminhando dessa forma. Aloysio Maranhão é editor de opinião do jornal Globo, tem 40 anos de profissão e foi diretor de redação do jornal Estado de São Paulo. Aloysio. Ministro, boa noite. Não há dúvida que a revolução tecnológica atropelou normas, leis, etc. E que é preciso mesmo a regulação. Parece muito complicado, mas de outro lado, como já foi dito aqui, quando se vê a Constituição, ali há 3 pontos-chave, que é liberdade de expressão, a questão do conteúdo da mídia eletrônica em termos de distribuição regional, produção própria, etc., e a questão da propriedade, com a determinação de haver maioria no controle de capital nacional, 70%, 30% no máximo de capital estrangeiro. Esse não é um roteiro simples e absolutamente objetivo para se reabrir a discussão da regulação, entre aspas, regulamentar 3 pontos da Constituição só. O que é que o senhor acha? Acho que é exatamente disso que nós estamos falando. Me parece que não são 3, são 4 artigos da Constituição
que estão sendo regulamentados pelo projeto, o anteprojeto elaborado pelo ministro Franklin Martins. Não tem nenhuma dificuldade nisso. É evidente que o projeto ele tem um caráter muito amplo, porque ele trata de telecomunicações, trata de comunicação eletrônica e busca abranger todos os aspectos referentes a esses artigos, né? Eu diria que, para definir o problema, você tem toda a razão, Luiz, é um problema simples de definir. Agora, colocar isso no papel e, sobretudo, colocar isso de maneira a conseguir formar consenso, ou pelo menos formar uma maioria sólida no Congresso Nacional, acho que é um pouco mais complicado. Com certeza nós vamos ter um debate bastante acirrado. Eu acho que é importante uma coisa que você citou, a questão da liberdade de expressão. Isso, na nossa opinião, não está em questão, ninguém está discutindo isso. O projeto que o ministro Franklin elaborou, ele tem um ponto inicial que diz o seguinte, que nenhum controle prévio será feito. Quer dizer, na verdade, nós vamos ter uma fiscalização, provavelmente através de uma agência, né, como preceitua o representante da Unesco, é uma agência que vai verificar se os pontos regulamentados que dizem respeito a conteúdo nacional, conteúdo local, não permitir que haja difusão de preconceitos, racismo, pedofilia, enfim, essas coisas, que seja observado a posteriori, ou seja, as emissoras têm a liberdade plena de divulgar aquilo que julgarem conveniente. Evidente que depois, havendo um entendimento de que aquilo feriu a regulação, feriu o espírito do que está na Constituição, haveria uma penalidade, uma multa, ou haveria uma suspensão temporária da transmissão, enfim, a lei teria que determinar que tipo de sanção haveria para esse tipo de transgressão. Ministro Paulo Bernardo, agora é a minha vez. E eu queria retomar essa questão tocada pelo Aloysio Maranhão com relação à Constituição. Porque a Constituição, e como eu mencionei rapidamente no editorial que abriu o programa, ela tem alguns dispositivos naturalmente reguladores. Só que alguns não estão regulamentados, alguns foram regulamentados, implementados e depois voltou-se atrás. Em suma, se cumprisse a Constituição e o governo tem maioria nas duas casas para realmente fazer que se cumpra a Constituição, não se precisava, pelo menos nessa primeira etapa, avançar. Eu vou lhe dar um exemplo de uma coisa que foi regulamentado, foi implementado e evaporou-se, o Conselho de Comunicação Social, que foi finalmente, depois de 14 anos, foi criado, funcionou durante um mandato e, de repente, sumiu do ar. Quer dizer, nós estamos, inclusive, descumprindo a Constituição, não mantendo esse conselho. E esse conselho poderia ser o lugar, porque ele não é deliberativo, ele é apenas consultivo, é um órgão técnico de assessoramento, ele podia estar sendo, digamos, o fórum para esse debate que desgastou tanto, que criou tantos dissabores e mal-entendidos. O que o senhor acha? Quer dizer, não daria para começar pela Constituição, em vez de pensar em novos órgãos, agências, vamos primeiro, ou conserva a Constituição e faz ela ser efetiva, ou então faz-se outra Constituição, o que não será possível, né? Olha, Diniz, eu não concordo com isso que você está falando, não. Primeiro, a Constituição diz o seguinte, que uma rede de televisão, ao veicular, ou de rádio, ao veicular sua programação, tem que observar um mínimo de conteúdo nacional. E que tem que ter, se a rede for uma rede nacional, tem que ter a observação também de conteúdo local, regional. Quer dizer, quem vai verificar isso? Tem que ter um organismo para cuidar disso. Alguém vai ter que assistir à programação, verificar e controlar isso.
Quer dizer, ou então fica a letra morta. Como é que nós vamos fazer uma lei e ninguém vai fiscalizar? Então, acho que tem que ter, sim. Com relação ao Conselho de Comunicação Social, isso eu concordo, eu acho que tem que ser reinstalado. Isso é uma tarefa do Congresso Nacional. Na verdade, quem faz o chamado para remontar, reinstalar o Conselho é o Congresso Nacional. Eu acho que seria importante nós discutirmos isso com o Congresso, principalmente o senador Sarney, o presidente da Câmara, o deputado Marco Maia. Agora, se a gente achar que a Constituição por si só já está definindo o problema, eu acho que nós vamos continuar do jeito que está, que você abriu o programa dizendo que não tem regulação. Na verdade, não tem mesmo, porque a Constituição cita princípios, cita pontos que ela exige que sejam observados, mas, por exemplo, quando você fala de conteúdo nacional, você tem que dizer quanto que é de conteúdo nacional, é 30%, é 40%, é metade, né? E aí tem que ter alguém que vai verificar isso, que vai observar, né? Por isso que eu acho que tem que, de preferência, uma agência com independência, com autonomia, para verificar e aferir essa coisa, né? Eu acho que isso é uma coisa, inclusive, já resolvida na imensa maioria dos países, pelo menos no mundo mais avançado em termos de normas democráticas, institucionais. Isso é resolvido. Na Europa, nos Estados Unidos, isso já existe e já é cumprido. Portanto, me parece às vezes até que essa celeuma toda que é feita, olha, vão controlar, vão censurar essas coisas, me parece que é muito mais uma tentativa de preventivamente fazer um combate para não permitir que seja feita a regulação. Você vai me permitir, depois eu vou voltar a esse assunto, mas por enquanto vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. O Patrão da Imprensa está de volta. Na edição de hoje, uma entrevista com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Elvira Lobato, é a sua vez. Ministro, outro dia eu me debrucei na tarefa de ler um contrato de concessão de rádio e de televisão, que confesso que eu nunca tinha lido. Aí tem lá uma cláusula que diz o seguinte: o concessionário é obrigado a cumprir determinado percentual, ocupar determinado percentual da programação dele com programação local, com programação de conteúdo educativo, outro percentual, um percentual para conteúdo noticioso. E eu me lembro que de programação produzida localmente é 5% da grade da programação dele. Aí eu fui conversar com alguns radiodifusores e eles me disseram o seguinte, que eles são obrigados a gravar a programação, manter gravada por um mês, para que uma autoridade venha fiscalizar. Só que isso nunca aconteceu no Brasil. Um me disse o seguinte: sou radiodifusor há 20 anos e nunca veio ninguém na minha rádio pedir para ouvir a programação que eu levei ao ar. Então, às vezes me pergunto o seguinte: será que o nosso problema é realmente de fragilidade da regulação ou é de fragilidade da fiscalização? Porque normas existem de alguma maneira, mas as que tem também não são cumpridas. O que o senhor acha o que o senhor acha disso? Bem, eu concordo que a fiscalização anda deficiente. Nós temos uma série de normas que precisam ser cumpridas. Eu citei anteriormente, nós estamos repassando, delegando para a Anatel, por ter mais estrutura, por ter mais condições, a tarefa de fazer a fiscalização do setor de radiodifusão, né? Agora, eu acho que a grande questão é o seguinte: primeiro, nós temos que fiscalizar a norma que existe. Segundo, a Constituição tem pelo menos 4 artigos que precisam ser regulamentados no que se refere à mídia eletrônica. Nós estamos discutindo e vendo como fazer a regulação. No momento em que isso for feito, vai ter que fiscalizar. Mas se não for regulado, é evidente que fica muito difícil, se não impossível, fazer a fiscalização, né? Quer dizer, você tem preceitos genéricos na Constituição e você tem que transformar isso em norma mais concreta, em parâmetros fiscalizáveis, vamos dizer assim. Então, eu acho que você tem razão, a fiscalização precisa melhorar muito. E se for feita a regulação, tem que continuar melhorando ainda mais.
Mas nesse convênio que o Ministério assinou com a Anatel para delegar essa fiscalização para o órgão regulador, está previsto que ele vai acompanhar, por exemplo, essa questão da programação que foi ao ar? Não do conteúdo que foi levado, mas se ele está cumprindo pelo menos aquele mínimo, se ele está gerando uma programação localmente, porque a gente sabe que hoje em dia disseminou essa questão das redes de rádio e que tem muitas rádios do interior do Brasil que não geram praticamente programação nenhuma. Ela coloca no ar, ela compra um pacote de programação, arrenda uma par do horário. A Anatel vai fiscalizar isso? Porque ela sempre fiscalizou a parte técnica, se o retransmissor está na potência que foi autorizado, esse tipo de coisa. Ela vai, esse pente fino de pegar a programação que foi levada há um mês para ver se cumpriu ou não, está previsto? Está previsto. É bem possível que na hora de fazer isso a Anatel diga que vai precisar de mais gente, vai precisar de mais servidores, e parece até razoável que ela diga isso. Agora, está previsto sim, quer dizer, a fiscalização vai fazer essa parte de fiscalização técnica, verificar se o transmissor corresponde, a potência do transmissor corresponde àquilo que foi definido na outorga, se o local de transmissão é aquele mesmo, até porque se você muda o transmissor, você tem uma diferença grande aí na transmissão, em termos de local. E vai fiscalizar essa questão de conteúdo. Não, evidentemente, ninguém vai controlar, porque a Constituição não permite, não prevê, não define isso, e ninguém quer fazer isso, que é ficar bisbilhotando o que vai ser dito, mas vai fiscalizar se o percentual mínimo de programação local é cumprido, se o percentual mínimo de jornalismo é cumprido, se o percentual máximo de propaganda que é veiculado, parece que é 25%, é cumprido. Então isso vai ser observado sim, está previsto. Ricardo Gandur, de São Paulo. Ministro, nessa linha, o Ministério tem 270 servidores, vai transferir para a Anatel, que tem 1.300 pessoas, para fiscalizar se uma rádio se diz comunitária ou se instala num município, vira antena para o outro lado, com 20 vezes a potência autorizada. Como é que vai ser isso na prática? Essa turma toda vai para a rua e vai bater de porta em porta? Quando isso começa? O convênio, imagino que esteja sendo assinado essa semana, mas isso é para esse ano? Qual é o cronograma desse pente fino que o Ministério pretende passar na questão da radiodifusão? Olha, a fiscalização, Gandur, evidentemente vai ser feita por setores, por amostra. Você pega, por exemplo, a fiscalização da Receita Federal ou das receitas estaduais, funciona assim, você não tem um fiscal para cada empresa e não fica alguém lá de plantão dentro da empresa. Você faz um planejamento, né, fala, olha, nós vamos fiscalizar, por exemplo, as rádios comerciais num certo número, vamos fiscalizar as rádios educativas, as TVs comerciais, e vamos fazer uma distribuição da nossa equipe pelos estados, pelas regiões, e vamos fazer esse trabalho. É evidente que alguém pode, num determinado momento, transgredir a norma e até nem ser pego, mas se você tiver uma fiscalização sistemática, se tiver um trabalho bem organizado, vai acabar pegando. E se, além disso, estiver funcionando, tem sempre alguém que fala, olha, essa emissora não está cumprindo as normas, isso não está funcionando, então você manda fazer aquela fiscalização. Eu acho que é perfeitamente possível fazer, a despeito de nós termos um território tão grande e um número muito grande de emissoras, provavelmente vai aumentar, porque ainda tem demanda para aumentar, mas é possível fazer essa fiscalização, sim. Não vai ter um fiscal lá bisbilhotando o dia inteiro em cada emissora, até porque seria impraticável. A discussão travada no governo passado, e da qual surgiu o projeto, sobre o qual o senhor se debruça, ela foi muito politizada. Acho que houve erros graves do governo, porque inclusive foi possível identificar modelos chavistas de condução de propostas. O caso dramático da Argentina
Aquele modelo tentou-se implementar aqui, não deu certo. Lá há uma guerra total entre a Casa Rosada e a imprensa profissional, e no meio tem uma legislação surgida de sindicatos, de grupos de direitos sociais, uma grande confusão. Aqui tentou-se pelo mesmo caminho, só que as instituições aqui são mais sólidas. O resultado é que não houve mais debate porque politizou-se em excesso. Pergunto, qual a sua estratégia de retomada do debate, vacinando ele contra a politização? Bom, Luiz, primeiro eu discordo totalmente de que tenha sido tentado fazer aqui a cópia de algum modelo de outro país. O trabalho que o ministro Franklin Martins conduziu foi um trabalho baseado naquilo que nós temos de Constituição, de tradição legislativa e também conhecendo a realidade brasileira. Ele teve apoio de técnicos que trabalharam aí olhando com muito cuidado para o que acontece no país. Eu concordo que houve uma politização forte no debate, né, no debate, alguns enfrentamentos, e não foi só o Franklin, não. Acho que alguns órgãos de comunicação claramente também politizaram e tentaram impingir a ele coisas que claramente ele não estava propondo. O projeto é um projeto, na minha opinião, equilibrado, é um projeto que é adequado. Nós estamos tendo muito cuidado. Outro dia eu fui falar e falei uma palavra muito forte, acho que foi infeliz, falei, pode ter alguma besteira no projeto. Nós não queremos que tenha um erro que sirva para que alguém se apegue naquilo para ficar fazendo uma campanha contrária ao projeto. Nós vamos tomar todo o cuidado, vamos fazer toda a revisão do projeto, vamos verificar o espírito de cada artigo, de cada capítulo, de cada dispositivo, para ver se aquilo se coaduna com o que nós estamos acostumados a legislar aqui no Brasil, e aí nós vamos mandar para o Congresso. Vai ser um debate muito grande, muito rico. Eu acho que é importante que se faça isso. Agora, colocar em dúvida, achar que o governo tem alguma intenção oculta de tentar controlar o que se diz numa rádio, o que se diz numa televisão, não dá para aceitar isso. Nós todos lutamos muito para que a democracia fosse consolidada no Brasil. Eu acho que não dá para alguém falar, não, eu que sou democrata, você não é. Isso não existe, né? A democracia brasileira está consolidada, a sociedade brasileira não aceitaria, nós sabemos disso, e nós somos também guardiões da democracia. Vamos colocar essa bola no chão, vamos conversar com calma, não está bom esse ponto, porque também tem o seguinte, por trás desse debate tem um grande debate econômico, de interesses econômicos, né, e não dá para escamotear isso. Quer dizer, então alguém tem interesse econômico, começa a dizer, estão tirando a minha liberdade, estão querendo fazer censura. Eu acho que isso aí não é um bom debate. Nós não vamos também cair nesse tipo de provocação. Ninguém quer coibir a liberdade de expressão. A presidenta Dilma falou no dia da sua eleição, depois falou no dia da posse, tem reiterado a sua profissão de fé em torno da defesa da liberdade de expressão, e nós vamos por esse caminho aí. Nós achamos que essa é a baliza, né, que vai tocar aí qualquer trabalho do governo nesse aspecto. Ministro, estão chegando muitas intervenções, comentários e perguntas através do nosso chat. Tem uma aqui da Ana Fernandes, aqui do Rio de Janeiro. Pergunta ela ao senhor, a autorregulamentação pode funcionar com a Constituição vigente? Olha, já se falou nisso. É engraçado o seguinte, eu não estou dizendo que é a Ana que faz isso, não, mas quando se fala em regular, o pessoal corre para falar, vamos fazer uma autorregulamentação. Quer dizer, mas a Constituição vai fazer 23 anos e até agora nós não temos essa autorregulamentação. Eu acho que não tem problema nenhum de fazer uma regulação da Constituição. Dizer, olha, a Constituição diz isso e nós achamos que abaixo dela, subordinada a ela, a norma deveria ser tornada detalhada desse jeito.
É evidente, vai ter um debate grande no Congresso, todo mundo vai participar, todo mundo vai discutir. Definiu, cumpre aquilo. Eu acho que não tem limitação nenhuma para a liberdade de expressão. E me parece o seguinte, fica essa coisa da autorregulamentação, fica parecendo o seguinte, a mídia dizendo para a sociedade o seguinte, não, eu não preciso ter nenhum tipo de regulação, que eu me basto, eu sou a democracia na essência. Eu acho que também não dá para a gente achar que tem algum setor que não precisa ter nenhum tipo de controle, porque ele se basta em si mesmo para se controlar. Vamos voltar daqui a pouco e vamos ao intervalo agora. A regulação da mídia não é nenhuma novidade em outros países, como mostra de Londres o correspondente Cílio Bocaneira. O que esse documento da Unesco, esse estudo, demonstra é que regulamentação da mídia existe no mundo inteiro. Existe um debate histérico que tenta identificar ou igualar a regulamentação da imprensa com censura, com ofensa à liberdade de opinião. São duas coisas separadas e resvalar por esse caminho aí não vai acrescentar uma boa discussão sobre a importância da mídia na sociedade democrática. Aqui mesmo no Reino Unido existe regulamentação da mídia eletrônica e da mídia escrita também. Da mídia eletrônica existe um órgão chamado Ofcom, que regulamenta os órgãos de televisão e de rádio, e para controlar não só, por exemplo, horários de programa, mas também, por exemplo, abuso de comerciais em programação infantil, digamos. E existe também no Reino Unido um órgão de autorregulamentação da imprensa escrita, a Comissão de Queixas contra a Imprensa. Qualquer cidadão pode apelar a essa comissão, reclamar, e o suposto abuso da imprensa, se for julgado dessa forma, de que houve realmente abuso, o órgão de imprensa, a imprensa escrita, é obrigada a publicar as conclusões dessa comissão. E quanto, por exemplo, a comparação com os Estados Unidos, onde não há, é uma sociedade mais liberal, onde não há regulamentação da imprensa escrita, de fato não há, porque a Constituição americana proíbe, mas há na mídia eletrônica. A Comissão de Comunicação Federal, a FCC, controla, regulamenta a mídia eletrônica e frequentemente pune emissoras de rádio e televisão com a pura cassação por abuso da licença obtida publicamente. Ricardo Gandu. Ministro, eu sei que vai entrar em discussão no projeto gestado pelo governo, mas qual é a sua visão sobre o encaminhamento da questão da internet? Os limites à participação do capital estrangeiro devem, na sua opinião, ser aplicados também às transmissões dos portais? E aí tem uma questão complexa. Um portal pode atuar numa geografia, num território e ser consumido em outro. Qual a sua visão sobre isso? Bem, Gandur, o projeto com que nós estamos trabalhando não trata de internet, ele só fala de rádio e televisão. Você pergunta, eu sei que tem casos concretos no Brasil, tem um debate sobre isso, se um determinado portal, por ter participação de capital estrangeiro, ou se a participação ser superior a 30%, se isso deveria se tornar motivo para proibir o funcionamento desse portal, quer dizer, se equipara a um órgão de comunicação. Eu acho que nós teríamos que discutir isso com mais tranquilidade, e acho também, você já deu mais ou menos uma pista, me parece inócuo fazer isso, né? Quer dizer, você pega um determinado portal que funcione aqui e você diz, olha, você não pode funcionar, e vai funcionar nas Bahamas, vai funcionar no Paraguai, na Argentina, e aí você vai falar o quê? Vai dizer que nós vamos começar a impedir que se tenha acesso na internet a um site desse tipo? Quer dizer, eu acho muito pouco provável que seja bem sucedido. Eu acho que essa questão da internet, eu acho que a melhor forma de tratar isso é garantir que a internet seja neutra, que tenha regras de convivência. Nós estamos
no governo finalizando o projeto de marco civil da internet, eu acho inócuo tentar controlar essa questão de quem é o dono do site. Eu acho que dificilmente vamos conseguir fazer isso. Elvira Lobato. Ministro, esse marco regulatório que o governo está estudando vai ter que passar pelo Congresso. E o Congresso Nacional, é fato sabido, tem uma grande participação de senadores e deputados que são também radiodifusores. É difícil quantificar esse grupo porque poucos têm no seu próprio nome, tem nome de parentes, tem nome de funcionários, tem, enfim. Agora, o senhor acha que o Congresso, com essa característica, vai ter credibilidade, vamos chamar assim, ou independência para votar essa questão? Já que ele é um interessado? Bom, primeiro, Elvira, eu acho que nem todos os parlamentares são interessados, né, ou não interessados em causa própria, ou não são donos de rádio ou de televisão. Segundo, eu acho que nós temos que fazer valer o interesse maior. Eu acho que o debate tem que ser feito no Congresso, tem que ser feito fora do Congresso, e nós temos que colocar essa discussão da forma mais ampla possível, e eu não tenho dúvida de que é possível conseguir vitória expressiva no Congresso Nacional. Até porque não dá para dizer, olha, será que o Congresso tem credibilidade? Se não tiver, então nós temos que fazer uma revolução. Como é que nós vamos fazer? A Constituição define claramente as atribuições do nosso Congresso, compete ao Congresso decidir uma questão como essa. Então nós temos que interagir com o Congresso, tem que mandar para lá. O Congresso tem uma vantagem que ele é muito permeável, muito suscetível à pressão da opinião pública, à pressão da própria mídia, né? A mídia influencia fortemente o Congresso Nacional. Eu acho que nós temos que trabalhar com essa realidade, e a minha resposta é sim. O Congresso tem condições, e mais do que isso, a instituição competente para fazer a discussão e a votação desse projeto. Aloysio Maranhão. Ministro, considerando que a internet avança cada vez mais, as mídias digitais, não seria o caso do governo rever a premissa de que a regulação não tratará de meios da mídia digital? Porque daqui a pouco ela vai regular uma parcela pequena dos meios de comunicação. Ministro, eu só vou lhe pedir para ser sucinto na resposta. Estamos em cima da hora, por favor. Tá bom, rapidamente. Primeiro, não é pouca coisa não. Nós temos em torno de 28 mil emissoras de rádio e televisão no Brasil. Então é muita coisa que tem que ser fiscalizado e tem que ser regulado por um projeto como esse. Com relação à internet, eu não quero ser taxativo, mas eu acho assim, é a mesma coisa que fazer uma lei dizendo que o vento só vai soprar para o oeste, né? E se o vento resolver soprar para o leste, nós vamos fazer o quê? Eu acho que a internet é muito difícil e mais ainda, eu acho que nós não deveríamos tentar controlar a internet. Hoje eu recebi pessoas lá que estão lançando o primeiro jornal para tablet no Brasil. Quer dizer, esse jornal pode ser sediado em Brasília, em São Paulo, podia ser sediado em Tóquio também, né? Fazer um jornal em língua portuguesa, mandar. E quem é que vai controlar uma coisa dessa? Você baixa da internet. Então eu acho que, vou repetir o que eu falei para o Gandura, eu acho inócuo tentar fazer esse tipo de controle. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e dos jornalistas Elvira Lobato, Aloysio Maranhão e Ricardo Gandur. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.